Hoje a gente está aqui no podcast do Thomas Maker, Maker's Gonna Talk, segundo episódio. E hoje eu trouxe convidados mais do que especiais para esse bate-papo. Eu trouxe a minha equipe aqui, porque a gente estava exatamente essa semana refletindo como o nosso Makerspace, o nosso espaço lá do Thomas Maker, está mais aberto do que nunca, né? Engraçado isso. E é sobre isso que a gente vai bater um papinho hoje com essa equipe maravilhosa, incrível, cheia de superpoderes. Meu nome é Soraya Lacerda, eu sou coordenadora do Thomas Maker da Casa Thomas Jefferson e esse é o segundo episódio do Maker's Gonna Talk. Aqui comigo hoje eu tenho Daniel Galvão, nosso Maker Mega Maker. Boa tarde. Inventor, designer, fotógrafo, DJ, especialista de bumerangue, especialista em traquitanas, quase um professor pardal personificado. Trouxe também o Rodrigo. Rodrigo é nosso engenheiro, educador, informação, expert no Scratch, expert no Arduino, também cheio dos seus superpoderes aí. Comigo também hoje está o Vitor Coutinho, nosso professor residente, professor da Thomas já há um bom tempo, professor do BA, do Bilingual Adventure, professor de curso regular. E esse ano a gente conseguiu ter ele aqui conosco, algumas horinhas, para trazer essa mágica do pedagógico para o fazer, para fazer o fazer mais bonito ainda. Temos a Lari também, nossa querida Lari. Oi, gente! Lari também é mega educadora, mega pessoa especial na hora de contar histórias, criar narrativas lindas e fazedora aí de coração no DNA. E temos também o Victor, o Francisco, o Ico. Eu lendo aqui, estou lendo as letrinhas aqui, me confundi. O Ico é uma das nossas aquisições mais recentes, mas também trouxe seus mega superpoderes para completar a equipe. Ilustrador incrível, também designer, igual o Dan. E está com a gente aí nessas iniciativas novas do Maker. Depois vocês vão ver muitas coisas lindas que o Ico está fazendo por ali, inclusive a logo do Maker's Gonna Talk. A arte do Maker's Gonna Talk é do Ico. Então, gente, o Vitor, outro dia, ele estava escrevendo um blog post para nós, para o nosso blog, falando exatamente sobre a experiência dele nesses primeiros 6 meses de professor residente, né, Vitor? Sim, nossa, foi um super aprendizado. Pois é, e você encerrou seu post com uma frase que eu achei muito poderosa, dizendo assim, que no frigir dos ovos, de todas aquelas emoções que você falou no seu post, vocês vão ler o post dele lá no blog, que ele tinha uma sensação muito grande de que o nosso Makerspace, do Thomas Maker, está mais aberto, nunca esteve tão aberto para a nossa comunidade interna e externa como está agora. O que você quis dizer com isso? Então, essa frase me pegou muito por conta da situação que a gente está vivendo agora, né? A gente está em momentos de pandemia, os lugares estão todos fechados, a gente está respeitando um distanciamento social extremamente importante para diminuir a transmissão da Covid-19 na nossa comunidade. E como professor e como educador, eu observo a minha atuação dentro do Makerspace e como que ela, na verdade, foi ampliada para a nossa comunidade dentro da Casa Thomas Jefferson e também para fora. Acho que para a parte que mais me toca, que é o atendimento aos professores, para poder levar um pouco desse aspecto do fazer para o pedagógico e do pedagógico para o fazer, né, para realizar essa ponte, a gente, no começo do semestre, estava atendendo mais professores ali da nossa filial, onde o nosso espaço físico fica localizado. Esses professores que ficam em trânsito entre diferentes filiais, entre postos avançados, tem pouco tempo, né, na verdade, para estar entrando em contato com a gente, para poder fazer esse tipo de atendimento. E agora que a gente teve que levar o Thomas Maker para o online, a gente abriu esse espaço para não só os professores da nossa filial física, mas também para os professores da Casa Thomas Jefferson como um todo, incluindo, assim, a unidade de Uberlândia e a unidade de Goiânia. Então, a gente consegue agora ter um espaço de atendimento onde essa ponte consegue ser estabelecida muito maior do que antes.
Então, a sensação de que a gente fechou as portas é muito pequena, né? Porque, assim, a porta física está fechada, e fechada entre aspas, porque depois os meninos vão falar sobre o que as nossas máquinas estão fazendo, mas para os nossos professores, a gente nunca esteve tão aberto e tão acessível como antes. Pois é, o Vitor está falando aí desse atendimento, né? Como é que funciona esse atendimento, Rhodes? Só para explicar Então, para a galera. Porque assim, se a gente já tinha esse atendimento antes, por que ele não estava antes no virtual também para atender as filiais mais distantes? eu acho que sim, principalmente pela questão da necessidade, né? Todo mundo foi pego nessa situação, né, de ter que começar a dar aula online, começar a buscar opções, né, de ferramentas que você pode utilizar em sala de aula, né? Tanto para uma aula de inglês como, enfim, dentro de uma sala de aula qualquer, né? E aí os professores estão, enfim, gritando, atirando sinal de fumaça e procurando, né, opções aqui. E a gente surgiu com o Thomas SOS, né, que é essa iniciativa do Thomas Maker para trazer esses professores e, enfim, quando eles mandarem esse sinal de SOS, a gente está lá para ajudá-los, né? Então a gente faz esses atendimentos online com os professores, atendimentos curtinhos, coisa de meia hora mesmo. E eles trazem dúvidas e questionamentos de coisas, e às vezes eles trazem só o problema e a gente tenta revir. E com o nosso repertório, né, a gente tem uma equipe bastante diversa, né? A gente tenta trazer coisas que a gente já tem de conhecimento e ferramentas que a gente já usa, né, para auxiliá-los nessa jornada, né? E está sendo incrível, assim, a experiência que eu estou tendo de evolução dos professores, né, e de toda vez trazendo dúvidas diferentes e trazendo, enfim, crescimento mesmo e às vezes coisas que a gente não teria tempo e nem disponibilidade de fazer pessoalmente, né? Eu acho que realmente essa é a maior riqueza do Thomas SOS. Legal. Isso conversa muito, né, Lari, com a questão do o fato da gente estar fazendo esses atendimentos, percebendo as necessidades desses professores e tudo mais, e pesquisando também para poder ajudar eles com isso, porque nesse atendimento a gente acaba tendo que correr atrás também e usar não só o repertório que a gente já tem, mas pesquisar algumas coisas para ajudar algumas necessidades muito específicas. Isso tem ajudado também a embasar um outro projeto nosso que a gente está trabalhando, que é o desenho dos planos de aula e planos de projeto para outra iniciativa da Thomas, que é o Thomas Bilingual for Schools, né? E você trabalhou muito desse desenho junto com o Vitor, com a Dani, né, com a Juliana, e o resto da toda a equipe do Thomas Makers, lógico, dando suporte e tudo mais, mas você trabalhou muito junto ali na frente do design instrucional. Como é que você vê isso também, essa contribuição do Thomas Maker para esse enriquecimento dos planos de aula do Thomas Bilingual for Schools, do TBS? Então, a nossa equipe está toda focada, né, em fazer esse atendimento acontecer, seja internamente como externamente. Então, quando você fala do TBS, eu escuto a fala do Vitor e do Rhodes, eu linko tudo, está tudo muito interligado. Quando a gente fechou as nossas portas, né, do nosso espaço físico, a gente se dedicou assim com afinco para o externo. E quando a gente fala dos professores do TBS, a gente está saindo do campo Thomas, né? A gente está ampliando para os professores de escola regular que usam o nosso TBS, que estão dentro da nossa família TBS. E a gente pesquisou muito, foram muitas horas dedicadas a novos recursos, a novas metodologias. Para mim foi um grande prazer fazer parte dessa equipe, porque eu pude revisitar, porque a gente saiu da nossa zona de conforto, né? Com De certeza. trabalhar só com, né, com o Maker Centered Learning. Então a gente voltou para as escolas, a gente trabalhou com as BNCs, com as ADSs, e eu revisitei muitos conceitos da minha graduação como pedagoga, porque a gente também estava trabalhando com diversas idades. Então eu peguei mais a parte infantil, mas fui até o fundamental. Foi muito gostoso para mim revisitar isso e fazer o link com o que a gente acredita, né? Que é o aprender fazendo, é o voltar ao lúdico, ao resgate desse lúdico para a sala de aula, né? E esse é um momento que tudo isso congruiu, assim, se encontrou. A gente conseguiu
estar no TBS com com a nossa equipe, com a nossa metodologia, ressignificar os planos de aula de uma escola regular, de várias, no caso, né? E a gente tinha um ferramental bastante extenso já das nossas aplicações ao longo desses anos todos, e um alimentava o outro, né, Rod? A gente conseguia achar no plano do TBS uma solução para alguma atividade que a gente queria propor ali, e a gente descobria coisas novas nessa dedicação que a gente teve para poder alimentar o nosso SOS, esse nosso atendimento aos professores e ficar cada vez mais próximo deles. Então, para mim, foi assim, um aprendizado contínuo, sem falar que eu tinha um laboratório em casa, testava com os meus filhos, quando o plano de aula era para as crianças mais novas, eu testava com o Enzo, que está ali entre 2, 3 anos. Quando era mais para o fundamental, eu testava com a Yasmin. Então, assim, foi um ganho em todos os sentidos. Um ganho que nasceu da necessidade, mas do limão a gente faz uma limonada, e foi um projeto que me acrescentou muito, e eu acho que para o Thomas Maker acrescentou demais também. Agrega valor das duas formas, né, Lari? A gente tem... Todas as formas, eu vejo 3, 4, 5 formas aí. Porque tudo que a gente consegue reunir de informação, ferramenta, metodologia, né, a gente não perde, Sim. né? Na verdade, a gente vai sempre crescendo e vai, enfim, dando valor e dando força, né, e substância para as outras iniciativas, né? Exatamente. A gente consegue, inclusive, reafirmar as coisas que a gente acredita, né? Como o olhar de perto, o tanto que isso é importante, o tanto que isso facilita o fazer com as mãos, né? O aprender com as mãos. Então, assim, uma coisa alimenta a outra e só ganhamos no processo. Outra coisa que eu vi muito interessante nessa questão da gente trabalhar nesse projeto que coincidiu aí com o início do distanciamento, que é o projeto dos planos do TBS. Não sei se o Vitor vai concordar comigo, que o Vitor também estava nessa frente. A questão da gente trabalhar a diversificação das atividades maker dentro de um contexto de sala de aula de uma maneira muito mais, digamos assim, não só generosa, mas democrática, porque a gente teve que realmente olhar de perto todas as possibilidades da diversidade de escolas às quais o TBS atende. Então, a gente tem desde escolas grandes, que tem todo o parque tecnológico, infraestrutura de recursos educacionais, né, de tecnologia educacional à disposição, como também a gente tem as escolas que são muito pequenas, com professores ainda, né, que não têm à disposição deles todo esse parque tecnológico, mas que fazem uso do nosso pacote do TBS. Então, esses planos de aula tinham que atender essa faixa, né, de um extremo ao outro disso daí. Ou seja, mais do que nunca, a gente tinha que provar por A mais B, dentro da prática desses planos, que tem como, sim, fazer atividade maker de sala de aula sem recursos tão sofisticados e tecnológicos. Isso mais do que nunca se provou para mim ao fazer esse design do TBS. Não sei se você teve essa mesma sensação, Vitor. Eu acho isso incrível, na verdade, porque ele acaba resgatando um pouco das raízes do que é o movimento maker, né? O movimento do fazer. Então, se busca esse amadorismo, não uma necessidade de uma máquina profissional que vai fazer aquele exato tipo de corte para você. As máquinas, elas estão ali para ajudar a gente, para dar um suporte, mas elas não são o centro, o cerne do que é o Maker-Centered Learning, né? O ser maker. Então, quando você começa a observar a possibilidade de fazer planos de aula que vão desenvolver capacidades dos meus alunos de olhar objetos de perto, de entender as complexidades, de explorar as diferentes complexidades daquele objeto, de poder encontrar oportunidades de melhorar o design, de fazer um design mais ético, um design mais democrático, um design... E não só objetos físicos, né? A gente aí está falando também de sistemas humanos, sociais. Então, assim, a expansão do Maker Center, ela foi gigantesca dentro desses últimos 100 dias aí que a gente está em isolamento social.
é extremamente chocante quantificar isso, né? Quando a gente para perceber o tanto de recurso que foi produzido e como que isso também alimenta, né? Eu gostei muito de quando a Lari fala que isso alimenta o nosso próprio rol de atividades, né? Então a gente não está mais restrito a um espaço onde cabem 40 pessoas, onde a gente tem 12 computadores ali para fazer uma oficina, onde a gente tem máquinas que precisam ser reservadas e agendadas para serem usadas assim, pontualmente, né? Então a gente está agora pensando e levando o nosso pensamento maker para outras realidades. Eu acho que isso torna não só o ensino mais democrático, como melhora a qualidade da educação. A gente sempre diz que a educação vai ser o motor de mudança do nosso país, e eu acho que a educação tem se mostrado agora, né, nesses últimos 100 dias, como principal fator aí para impulsionar a mudança na nossa sociedade. E, enfim, o lado bom das nossas máquinas é que elas estão aí sempre para nos ajudar, nos dar suporte, né? Como elas têm dado, não é, Dan? Eu lembro que você tinha dito um pouco sobre como as nossas máquinas têm trabalhado bastante ultimamente. Sim, é verdade. Principalmente na nossa participação no projeto junto com a UNB, do Lab Aberto. A gente passou aí 2, 3 meses fazendo cortes para os visores de face shields. E desse projeto Vida 2020, lá do Lab Aberto. E eles já produziram mais de 3.000 face shields até agora. E estão aumentando a produção para pelo menos até dezembro, é o plano. E a gente entregou já mais de 10.000 visores, ou seja, eles ainda estão com um estoque do que a gente conseguiu fazer nesses 2, 3 meses de produção. E em breve a gente vai fazer para os professores também. Então eu e o meu parceiro Ico aqui, a gente que me ajudou nesse período. Em breve a gente estará lá de volta para cortar mais ainda. E o que é feito lá no Makerspace, Dan? A gente está cortando só os visores, né, dos face shields. Então a gente recebeu as chapas de PETG, que é basicamente o mesmo material de garrafa PET. E com essas chapas a gente consegue cortar os visores transparentes dos face shields e a gente entrega lá na UNB, Departamento de Engenharia. E lá eles estão com uma equipe grande e eles fazem a montagem junto com a tiara, né, a testeira, que é feita em impressão 3D, e o elástico. E eles embalam numa embalagem, inclusive, própria para produtos médicos. E estão entregando toda a rede pública de hospitais aqui do DF. E também para, né, alguns tipos de trabalhos pontuais, assim, como pessoal de presídio, própria equipe de limpeza de hospitais também, né? Não são só os médicos, enfermeiras e enfermeiros. Eu acho interessante isso porque é exatamente essa questão do que o Vitor estava falando agora, de como essas atividades, principalmente no nosso caso, que a gente é um espaço do fazer dentro de um contexto educacional. A gente está dentro de uma escola, né? A gente trabalha com essa questão de formação de professores. É lógico que a gente tem as atividades maker propriamente ditas para a nossa comunidade interna e externa, mas a gente trabalha muito forte com esse braço pedagógico. E a gente achar sentido para esse espaço, dentro de não só para ser um espaço maker, e só isso já traz uma dificuldade grande de se visualizar no virtual, no digital, no online, né? Um espaço do fazer nesse ambiente, mas um espaço do fazer maker com pegada educacional nesse ambiente digital e virtual, né? E como o propósito, né? E como que essas capacidades desse fazedor, que a gente defende muito essa capacidade de se sentir empoderado em termos de ser um maker, né? O olhar de perto, explorar a complexidade e achar a oportunidade, tem sido essenciais nesse momento de crise, digamos assim, né? De uma crise mundial, que pegou todo mundo assim, de surpresa, apesar dela já vir se anunciando sorrateiramente há muito tempo, né, e tal. Mas como a gente está precisando dessas habilidades, né? Então tem essa questão do Dan falando
de como a gente tem ajudado o projeto da UNB em parceria com a UNB para resolver um problema de demanda local que não estava sendo atendido pela indústria. A gente está numa produção aí emergencial e temporária, claro, porque nossas máquinas são máquinas de prototipação, não são máquinas de produção industrial, né? Mas a gente conseguiu agir de forma rápida, se juntando a outros fazedores, e isso tem acontecido no Brasil inteiro, não é só aqui em Brasília, para lutar contra essa necessidade. Ao mesmo tempo, como a gente consegue, então, se reinventar, né? Por exemplo, isso que o Rodrigo falou, da gente conseguir agora fazer um workshop, igual a gente fez, a oficina de Scratch, para 200 participantes, quando antes, por ter só 6 computadores, a gente conseguia fazer para 12, no máximo para 15 participantes. Ou seja, você democratiza e expande aí o seu alcance, né? De um espaço onde você consegue compartilhar mais do seu aprendizado. Eu acho isso muito interessante, né? E eu queria até saber do Ico, porque o Ico ele entrou assim na semana anterior à quarentena, gente. Vocês têm noção do que é a pessoa cair de paraquedas no espaço maker educacional, ainda cair de paraquedas no espaço maker educacional, que teve que se reinventar no mundo digital. Aí eu queria saber se a sua impressão, Ico, se teve muito susto, muito medo e do tipo assim, cair de paraquedas e paraquedas não abrir, entendeu? Vai com medo mesmo, né? Foi desse jeito, gente. Foi na semana mesmo, né, que eu comecei. Porque eu comecei, lembro que foi numa terça-feira, na quinta-feira saiu o decreto aqui no DF de fechamento e tal, na quinta-noite. E foi uma doideira, porque o Maker em si já era uma certa novidade para mim também. Mas é isso, vamos do jeito que vai com medo mesmo. Fiquei com um pouco incerto, com uma incerteza, assim, mas ao mesmo tempo muito empolgado. E eu acho que boa parte por conta dessa equipe que a gente tem, que já demonstrou logo de cara, né? Nos primeiros dias já estava todo mundo conversando em como que ia ser. Não teve essa pausa de vamos correndo atrás e descobrindo. E eu fiquei muito feliz de logo no começo eu já participar desse projeto com a UNB, porque eu acho que ele tem uma relevância social que eu acho muito interessante. E aí a participação da Thomas com a comunidade faz parte disso, assim. Então é uma coisa que ele é um trabalho que ele acabou sendo repetitivo, mas que ele é de grande importância. E estar com o Dan foi muito importante para eu aprender coisas novas também. Em relação à parte do mão na massa do Maker. Eu mudei dessa coisa da mão na massa e no meu tempo fora disso, da gente estar cortando os visores lá na Thomas, como que eu ia me encaixar nesse novo lugar do trabalho, que eu me encontrei no começo dessa pandemia, que eu acho que é isso, nem eu esperava, nem a Thomas, o Makerspace, a Thomas Maker esperava, acho que, né, a Sora pode até também falar um pouco disso, sim. Então, a minha adaptação foi nesse lugar do design, que é onde eu tenho já a minha segurança profissional e que eu ia adicionar isso a novas possibilidades de conhecimento no Maker, que era tanto a minha ideia, quanto eu acho que a ideia da Sora me integrando na equipe, eu imagino. Uhum. Mas aí a gente volta um pouco ao que era a minha base profissional como designer, e aí agora o que eu estou aprendendo é isso. Como designer, o que eu posso ajudar na parte educacional mesmo, assim. Então, aos poucos eu estou descobrindo esse novo lugar e achando super interessante e vendo, fazendo coisas para o TBS, por exemplo, e como que eu posso adicionar essa coisa visual, tanto da ilustração como do design, nessa nova área. E eu acho que está funcionando, assim, pelo menos para mim eu estou ficando muito feliz. E aí eu acho que vocês, equipe e Sora, podem até falar um pouco sobre isso também, assim. Preciso dizer que eu estou encantada. Todos os recursos que você fez para a gente, para o TBS, para as entradas do Makers Gonna Talk, estou encantada com o seu trabalho. Foi uma bela aquisição para a nossa equipe.
De coração. Essa questão da equipe multidisciplinar é muito parecida quando a gente tenta falar dos makers terem repertório, porque é muito difícil de você ser criativo sem você ter um repertório, né? E dá para fazer esse paralelo de, eu sou maker e aí para eu ser criativa, além de tentar moldar o meu modelo mental para ser mais aberto, para olhar as coisas de perto, olhar com curiosidade, ter aquele olhar inquisitivo, investigador, eu preciso de repertório, né? E, assim, o fato da gente ter essa equipe multidisciplinar, a gente tem um designer, tem 2 designers, né? E um muito criativo também, na área do fazer, já muito, que é o Dan, mas o Ico vem com essa coisa não só do design, mas do ilustrador, do que gosta da arte, que é o artista, né? Temos professores como o Vitor e a Dani, e a Glari, que é pedagoga, que trazem essa pegada pedagógica forte. Temos o Rodrigo, que é da área das tecnologias aí, engenharia, computação, programação, uma combinação linda disso tudo. Isso é o nosso repertório da equipe, digamos assim, né? É o que compõe esse repertório tão rico e que tem nos ajudado exatamente nessa questão de como a gente consegue atender. Lógico que imediatamente foi nosso público interno, e agora a gente começa também, depois desse atendimento imediato interno, a começar a tentar levar as nossas iniciativas para fora, né? Tanto que a gente está retomando a certificação de Educador Maker agora, também tentando levar a magia daquele encontro presencial maravilhoso para o virtual, que vai começar agora nas últimas semanas de julho. Nós vamos retomar a certificação, a questão dos eventos do Future Ed, que a gente está desenhando em parceria com os outros American Space do Brasil todo, com a ajuda da Embaixada, o apoio incrível da Embaixada. Então, assim, as perspectivas são infindáveis, né? E realmente a gente precisa de ter esse repertório mais rico, seja de equipe, seja pessoal, né? Essa coisa de ter repertório eu acho muito interessante. Não sei o que você acha, Vitor. Eu acho isso incrível. Acho que a minha maior felicidade nisso tudo é saber que a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. E isso não é ruim, na verdade, isso é muito bom pra gente. A gente cresceu tanto durante esse período duro para nossa comunidade, e duro para nós mesmos, né? Tendo que trabalhar à distância e explorar outras plataformas e ferramentas, por exemplo, né? Por que a gente não atendia os professores online antes? A gente não tinha essa expertise de fazer esse atendimento remoto como a gente desenvolveu agora. Então foi um momento de desenvolvimento para nós também. E a gente nunca vai voltar a ser o mesmo porque a gente só ganhou e a gente só expandiu a nossa área de atuação. Então, por exemplo, os nossos treinamentos nunca mais vão voltar a ser os mesmos, os nossos atendimentos a professores nunca mais vão voltar a ser os mesmos, porque a gente descobriu novas ferramentas e novas técnicas para agregar valor e agregar capacidade, né? As capacidades maker nesse processo. E eu preciso puxar a sardinha para essa equipe linda que a gente tem, porque realmente, eu ia falar disso, das capacidades maker. É uma capacidade maker super rica e que essa equipe tem de sobra de conectar o fazer com o olhar para a realidade, as necessidades da realidade que está à nossa volta. E a gente mostrou muito isso no meio dessa pandemia, foi uma resposta rápida e essa é uma capacidade maker muito latente dessa equipe, multidisciplinar. Eu acho que tem uma coisa que pelo menos eu vejo como novato, que assim foi uma coisa muito diferente, muito feita com uma velocidade rápida, mas com muita qualidade. Tenho visto muita coisa que não tem qualidade, que foi feita nas pressas, e o que eu vejo da gente e da Thomas como um todo até, é que foi com rapidez, não foi com as pressas, foi com rapidez, mas com muita qualidade. Agilidade, né? Exatamente. Isso eu achei muito incrível. Eu acho que isso, Ico, é muito por conta dessa expertise que a gente já carrega, né? A Thomas, ela é uma escola tradicional em Brasília e tem estabelecido o seu lugar, e a gente conta com um corpo docente muito capacitado, a gente conta com profissionais excelentes, criativos, e dentro do Thomas Maker, então, a gente tem pessoas, assim, super criativas, né? E aí, quando a gente junta a expertise profissional
com essa nossa capacidade de olhar de perto para a nossa comunidade, e saber quais são as necessidades dela e como achar oportunidades, né, dentro da situação que nos foi dada, que a gente foi posto, o resultado é incrível, não tinha outro resultado para a gente alcançar. A fórmula é bem matemática nesse caso, né, Rodrigo? Você que é engenheiro vai Não, com saber melhor. certeza. E eu ia, inclusive, mencionar que o grande orgulho que eu tenho dessa equipe é justamente no momento que a gente decide que a coisa vai acontecer, né? A gente fala, tá bom, a gente vai fazer isso mesmo? Vai ser desse tamanho, para esse tanto de gente? Vai. Então, vamos colocar em prática, né? E foi o que aconteceu, por exemplo, com o treinamento de Scratch que a gente deu, né? A gente, enfim, pensou num escopo muito menor, e aí vendo a necessidade e a demanda que teve, a gente conseguiu se adaptar e, assim, não teve medo enfim, fazer um treinamento para mais de 100 pessoas, né? Quase 200 pessoas online, né? Via Zoom, onde as pessoas poderiam, enfim, interagir, responder e tirar dúvida, né? E ter uma infraestrutura para isso e, enfim, ter uma equipe que tenha a coragem, né, e a vontade de colocar isso em prática é incrível, né? E é justamente por esse motivo que eu acho que o Makerspace continua tão aberto, né? O Makerspace como espaço físico e o Thomas Maker como braço da Thomas aqui também, né? Eu acho interessante você mencionar isso, essa questão da coragem da equipe como um todo, né? E de comprar a ideia da iniciativa, mesmo quando muitas das vezes, isso eu me orgulho demais dessa equipe nossa, quando muitas das vezes é muito desafiante. Então, por exemplo, esse treinamento do Scratch mesmo, ele foi um desafio fenomenal para a gente, porque era a primeira vez que a gente rodava um treinamento online. A gente quis começar para poucas pessoas, mas muitas pessoas queriam e estavam precisando. A gente não acertou 100% no processo, mas aprendemos muito no processo. Tanto é que essa iniciativa já deu frutos, né, em termos de treinamento de professor, já virou treinamento de professores nossos internos, com as correções e os ajustes de curso e tudo mais. Então, essa coisa que é muito do design thinking também, né? Vamos errar, mas vamos errar rápido, para a gente acertar rápido também, né? Então, assim, essa coisa do vambora, vamos com o que a gente tem mesmo, porque o momento está precisando de pelo menos o que a gente tem. E a gente vai corrigindo, corrige o sim da equipe. Exatamente. E ter essa capacidade maker de entender que o erro, na verdade, ele não significa o total fracasso do projeto, mas é uma oportunidade para a gente estar sempre melhorando ele e encontrando outras oportunidades. Eu acho que essa atitude ajudou muito a gente a sair dessa zona de conforto, Sora, porque é muito fácil no momento onde a comunidade, a nossa sociedade, ela está em pausa, né? Comércio em pausa, escolas em pausa, a gente entrar em pausa também e retomar só depois. E a gente quis buscar outras alternativas e outros caminhos, porque a gente viu potencial de crescimento aí, né? E tem sido fenomenal o resultado. Bom, eu acho que é isso. Essa reflexão nossa de hoje foi muito para trazer para vocês que estão ouvindo a gente aí hoje, essa questão de como momentos assim são momentos às vezes até assustadores, né? Mas é que minha mãe costumava dizer que não tem jeito de fazer omelete sem quebrar o ovo, né? E essa questão da gente acabar precisando se reinventar, acabar precisando se desafiar, sair da sua zona de conforto. Nós todos aqui saímos da nossa zona de conforto nesse momento. Tenho certeza que você aí que está ouvindo agora o podcast também vai se identificar com essa questão. Mas a questão é que eu reconheço também que sair dessa zona de conforto, apesar de ter provocado alguns estresses, ele, mais do que isso, ele trouxe muitos benefícios e uma bagagem de aprendizado muito grande. E isso é Mastercard, gente, não tem preço, né? Então, tchim, tchim. Tchim, tchim. Então é isso. Obrigada por você ter ouvido a gente até aqui. Espero que você volte para ver outros episódios. Vem mais por aí. A gente também está aprendendo a fazer podcast. Estamos nesse processo, porque se deixasse, a gente ficava aqui batendo papo o dia inteiro, né?
E eu espero que você volte para bater papo com a gente e ouvir o que a gente tem para dizer e tem para refletir sobre outros assuntos em breve. E não esquece de entrar nas nossas redes sociais, deixar o comentário, ler o nosso blog post lá sobre experiência no Makerspace, enfim. A gente está literalmente de portas abertas, né? De portas abertas, mesmo de portas fechadas fisicamente. Em todos os espaços. Isso. É isso, gente. Eu ia sugerir também, tanto da gente quanto das pessoas que entrarem em contato com a gente pelas redes, de mandarem dicas, de trocando ideia, de não ser um papo só da gente falando e vocês ouvindo, mas né, da gente, essa porta aberta não é só para os professores da Thomas, não é só para os projetos que a gente está dando apoio, é para todo mundo. E eu sei que são dores sentidas no Brasil inteiro, né? Bom dia ou boa noite para você aí. Mandem feedback, mandem perguntas. Todo mundo dá tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até mais, Tchau, gente. gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijo. Até a próxima. Até.